Olá, pessoal. Vamos à nossa aula número 5. O que vamos tratar nesta aula? Estatística descritiva. Tá? Um breve resumo do que foi visto na disciplina de métodos quantitativos 1, mas que agora de uma forma diferente. A gente vai usar uma ferramenta online e vamos descobrir algumas coisinhas rapidamente, sem chegar a uma profundidade que foi feita na disciplina número 1. Tá? Vamos lá, então. Para que servem as estatísticas descritivas? Né? Elas têm uma compreensão para trabalhar com tendência central. Tá? Elas vão trabalhar com amostras, vão trabalhar com a mediana, o modo, né? Algumas coisinhas a mais, como dispersão, que são, no caso, a variância amostral, o desvio padrão, tá? E algumas coisinhas. Né? Uma concepção, diria assim, básica, né? E fundamental. Como calcular as estatísticas descritivas? Elas são etapas, né, que eu já falei, elas são etapas fundamentais, né, para que se possa realizar algumas coisas. Então, vamos aos passos, compreender elas. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. A primeira coisa é identificar o que exatamente você vai fazer para avaliar, né, fazer uma representação de uma população. Então, você precisa saber exatamente o que você precisa, né? E não é um tamanho qualquer, né? Então você tem que calcular um tamanho da amostra que você precisa. 2. Depois você tem que organizar essas informações, né? Que antes eram somente dados, mas para você organizar, na organização você transforma em informação. E de preferência de ordem crescente, né? Como observação, né? Tem bem destacada, embora não seja necessário para calcular média e desvio padrão, mas que é usado para calcular a mediana e os quartis. Passo 3, ou estágio 3, né? É você construir um histograma, né? Isso a gente vai ver melhor em alguns exemplos. Passo 4. Com o curso de estatística descritivas, né, fazer alguma representação gráfica para que você possa ter uma resposta, uma conclusão mais rápida, tá? Ao invés de simplesmente colocar somente números. Bem, a concepção que nós tivemos, né, lá na disciplina número 1, que é a média da amostra, né, ela é mais comum que a tendência central, mesmo porque você pega todos aqueles valores, né, soma todos eles e depois divide pelo quantitativo. Mas isso não é muito bom se ter uma média em que tenha valores discrepantes, né? Como assim, professor? Vou fazer um exemplo. Vamos dizer que nós tivemos aí uma sala, por exemplo, com 30 alunos e 27 tiraram 8,5 e 9, né? Então, uma boa nota em 27 alunos. E três desses alunos, tiraram nota 1 e 2. Então, isso aí é chamado de outliers, né? Valores muito distantes, né? Que vão prejudicar a média geral. Porque se aqueles 27 alunos tiraram, em média, 8,5 e 9, os outros 3 vão prejudicar todo o conjunto, tá? Então, a média da amostra, ela não é muito boa, né? Quando existe essa situação aqui, você pode, né, ter uma concepção equivocada dessa amostra. Então, no caso aí, já é utilizado outra concepção, não seria a média, né? Seria o cálculo de outra forma de você calcular. A gente vai falar em seguida. Bem, outras medidas comuns é nesse central e dispersão, né? É chamado de intervalo médio, né? Ou a mediana, né? Como é que se chama? E também o intervalo interquartílico, como medida de dispersão. Estatística descritiva usando gráficos, né? Os gráficos é uma forma de você se comunicar, de você deixar mais claro uma informação. E isso é muito importante para que você possa demonstrar em reuniões, né, em explicações mais facilitadas para um público que necessariamente não vai ficar muito confortável vendo números e números em planilhas, certo? Então, quando você mostra um gráfico, você tem condição de mostrar uma sequência, um ciclo, né, determinada valores que estão sendo alterados, né, em relação ao tempo e coisas assim.
Diferentes medidas são mais apropriadas do que outras para determinar casos. Como assim? Aquilo que eu falei, né? Quando uma amostra tem fortes outliers, né? Ela não é muito com valores muito parecidos, né? Quando isso ocorre, aí temos a resposta que eu falei em um slide anterior. Então, nesse caso, esqueça um pouquinho essa concepção de média da amostra, tá? Então, você começa agora a olhar a mediana. Continuando aqui. Normalmente, diferentes formatos são usados, né, para você compreender como é que exatamente uma amostra tá se modificando, está se alterando, né, e algumas coisas assim. Por exemplo, o resumo de 5 números é relatado, então você vai trabalhar com o valor mínimo, né, que é o primeiro quartil, né. Quando se fala primeiro quartil, está se referindo a 25%, tá? Você tem um determinada amostra, você chama de 100%, aí você tem o primeiro quartil, que é 25%, o segundo quartil já vai, né, subindo de 25%, 25%, até você chegar ao máximo, que é 100%, né? Mas você não precisa estudar de 100% nesse caso aí, tá? Então você vê aí uma modificação a cada 25%. Bem, e se você tiver valores aí que você trabalha com grupos, aí você trabalha com tabela de frequência. Um exemplo disso daí, por exemplo, se você pode pensar, vamos pensar no ensino, né? Ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio, né? A gente pode definir mais ou menos um grupo de séries. Então você diz assim, o ensino fundamental é do primeiro ao quinto ano. Então você tem aí você tem dados agrupados, né? Isso aí tudo que faz o primeiro ano, o segundo, terceiro, quarto e quinto é um dado agrupado do ensino fundamental 1. Então são informações que elas não fazem parte, né, nem da creche, nem do ensino fundamental 2, está ali, naquele grupo. Os alunos aproximadamente devem ter umas idades, né, com pequenas diferenças ou iguais. Ensino Fundamental 2, aí você tem aí do sexto ano até o nono ano. Pronto, outro grupo, tá? Então aquele conhecimento só faz parte daquele grupo. Não vai entrar no ensino médio, também não vai voltar ao ensino fundamental 1. E o ensino médio em si também, né? Primeiro ano, segundo, terceiro ano. Aí você tem aí um grupo, né? Então, essa ideia de agrupamento, né? Você tem aí coisas em seus devidos lugares, elas não se misturam. Estatística descritiva com tabelas e gráficos. Então, isso é necessário. Sim, é necessário, como eu falei anteriormente, para que você possa compreender exatamente como é que as coisas estão se modificando. Tá? Ninguém iria estudar estatística com coisas que não se modificam. Então, a estatística trabalha com números que estão se movimentando ou estão em determinado tempo realizando um ciclo, né? Vão se repetir em determinado momento. Então, esse é o estudo da estatística, né? Como tentar prevenir, tentar fazer previsões, né, baseada em valores anteriores. Agora temos a nossa situação legal, né, que diferencia lá da disciplina de métodos quantitativos, a número 1. Né? Então aqui nós temos um exemplo, e a gente vai usar uma calculadora que está nesse link aqui, tá, diretamente. Eu queria que você depois experimentasse fazer isso em casa também. E vamos fazer passo a passo. Aqui as telas estão capturadas desse exemplo. Assim que você. Não precisa cadastrar, tá? Mas você acho que deve fazer somente 2 tentativas. A terceira vai pedir que você faça um registro e até mesmo pagamento. Então, vamos compreender como funciona e depois você pode fazer isso com calma. Bem, inicialmente, quando você acessa lá aquele link, vai dizer aqui os dados da amostra. Tá? Eu fiz algum exemplo aqui, como se fossem notas, né, de alunos. Né? E de forma direta, ele te dá 20 posições. Então, vamos imaginar aí 20 alunos, tá? Coloquei essas notas, tá? Vocês, depois, no exemplo de vocês, podem fazer outros. Inclusive, tem um exercício que coloca justamente as notas e depois vocês vão realizar. Bem, feito isso, tem uma opção aqui chamada nome da variável, né? Quer dizer, aquele valor lá que você... O que são aqueles números que você está jogando lá, né? Joguei 20 números, né? Então, estou dizendo que aquilo ali são notas. Pronto, eu mandei, apertei esse botão aqui que está em amarelo, que vai aparecer lá no site. Apertei lá, calcule, e ele vai fazer tudo aquilo, né? Que se possa pensar, né? De organização. Aqui não está organizado, tá? Só para destacar. Mas aqui a gente tem a primeira ideia do que aconteceu. Temos 20
notas, e cada uma delas está aqui, ó. A variável que eu coloquei lá, notas, tá muito, muito legalzinho aqui. E aqui já começa a fazer algumas coisas interessantes, né? Primeira coisa, pegou todas as notas ao quadrado, tá tudo aqui, ó. Notas ao quadrado. Isso aqui é uma informação que a gente tem. O somatório das notas, 162. O somatório de notas ao quadrado, 1340. Certo. Adiante. Mas, pessoal, o básico está aqui, ó. A gente tem aí, ó, a média, né? Aquele x barrado. A gente está calculando tudinho aqui. Tem uma fórmula para isso, né? Você pega, soma todo mundo que está naquelas notas e depois divide pelo quantitativo, né? Lembrando que esse 162 aqui é o somatório disso aqui tudinho, tá? Somou todas as notas. E aquele 20 é isso aqui. Quantos fazem parte, né? São 20 notas. Temos a nossa média, então, aproximadamente, né? Ou diretamente mesmo, né? 8,1. Ok? Com isso a gente vai calcular nossa variância amostral, né? Já foi tudo calculado. A gente só precisa lembrar da fórmula, que é essa aqui, né? E ele já fez todo o cálculo e disse que a variância, né? Essa amostra está variando, né? Em torno de 1432. Mas qual que é realmente o desvio disso daí, né? Qual é a distância, assim, um cálculo que possa imaginar o quanto que ela está se distanciando uma da outra, tá? Isso daí, na verdade, é uma notinha, o quanto que ela está aproximadamente distante da outra, tá? Isso é um valor geral. Então, se calcula a raiz quadrada, aí você tira aí o valor 1,2096. Agora, já mostra a coisa, toda a nossa situação da nossa amostra organizada, tá? Então, ela está em ordem, né? Tá aqui os 5, 7, 7, 7, 8, 9, 10. 2, 10 aqui, né? Então, aqui já mostra também organizado, certo? O que nós temos aqui? Primeiro, olha aqui essa observação bem feita, quando ele diz que o cálculo da mediana. A mediana é aproximadamente o valor, né, que está lá no nossa tabelinha. Vamos olhar bem aqui nessa tabelinha. Olha só, nós temos 20 posições. Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente destacar. Temos 20 posições. O centro dela é o número 10, né? Se a gente olhar bem aqui, do lado, na posição 10, temos o número 8, na posição temos o número 8, na posição 9 temos o número 8. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Como o tamanho da amostra é igual a 20 e é par, temos então a fórmula n mais 1 dividido por 2. Quem é o n? 20. 20 mais 1, 21 dividido por 2 dá 10,5. Esse 10,5, né, é um valor que não é inteiro, né? Porque eu tenho 10, 11, eu não tenho 10,5. Então, aqui diz assim, ó, não é um valor inteiro. Então, a mediana é calculada tirando a média dos valores. Eu vou pegar a posição, o que está no conteúdo da posição 10 e o conteúdo da posição 11, vou somar os dois e vou dividir por 2. O que é exatamente isso? Quem é esse 8 e quem é esse 8? Olhando aqui, agora eu vou ampliar mais ainda. Esse 10 é esse 8 bem aqui, ó. O 11, porque deu o valor 10,5. Então, eu vou pegar o que está na posição 10, que é o 8. Vou pegar o que está na posição 11, que também é 8. Vou somar os dois e dividir por 2. Certo? Por acaso, vai dar o próprio 8. Certo? Tá aqui, ó. Quartis. Quartis são utilizados para quando você quer estudar as coisas por partes, né? Então, temos até um ditado popular que fala sobre partes, né? Bem, temos a seguinte posição. O primeiro quartil, ok, é n mais 1 dividido 25 sobre 100, certo? Então, ele está querendo dizer o seguinte, que ele está trabalhando com os primeiros 25%. Se nós olharmos aqui, ó, a fórmula é n mais 1, então é 20 mais 1, porque a quantidade de notas que eu coloquei são 20. Então, 20 mais 1, aí você é só matemática, né? Deu 5,25. Certo? Agora tem um detalhezinho, né? Observe a mesma situação que nós vimos lá, ó, 5,25. Vamos ver o que aconteceu. Como 5,25 não é um número inteiro, então o primeiro quartil é calculado pela interpolação entre os valores localizados na posição 5 e 6. A mesma coisa. Tá? Então vamos lá. Lembrando que tem uma fórmula aqui, tá? Então vamos lá. Aqui está na posição 5 e 6. Posição 5, tá aqui. Vou ampliar novamente. Posição 5 tem o valor 7.
posição 6, tem também o número 7. Voltando, vamos então a nossa verificação. A fórmula diz o seguinte, aqui mais baixo. O valor que estava na posição 7, né? Mais 5,25 menos 5, que é o valor inteiro, tá? Multiplicado por 7 menos 7, que seria 7 menos o valor que estaria na posição 6. Que no finalzinho deu tudo 7 novamente. Né? Graças a Deus, nosso cálculo, né? Deu tudo certo. Agora vamos para o terceiro quartil. A mesma fórmula, só que é 75 sobre 100. Então, você calcula, deu 15,75, o mesmo problema. Então, o que você faz? Bem, então eu vou trabalhar na posição 15, a posição 16, tá? E vou usar aquela formulazinha de novo. Vamos ver o que acontece. Voltando lá para a nossa posição 9. Vamos ampliar novamente. Posição 9. Tem o número 8. Só recordando qual o valor que deu mesmo. Tá, temos aqui a posição 15 e 16. Tá aqui, 15 e 16, certo? A posição, não é a posição 9, a posição 9. Equívoco. Posição 15 e 16, tá aqui. Posição 15 tem o valor 9. Posição 16 deu também o valor 9. Então, por isso que aquele valor 15 ponto alguma coisa. Então, vamos considerar aqui a posição e o valor. Então, ambos são 9. Correto. Vamos voltar para lá. Então, temos o valor 9, mas aí a mesma situação que foi feita lá no primeiro quartil, né? 15,75 menos o valor inteiro, que multiplica, né, o próprio valor menos o 9. Então, deu igual a 9 de novo. Ainda bem, então, nosso cálculo está tudo certinho, certo? Que é uma só repetição do que está aqui em cima. Bem, aqui temos uma outra informação, que é justamente qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo, né, desse intervalo todo, né? Vamos analisar. O que ele quer dizer com isso aqui? Vamos voltar a nossa tabelinha toda organizada, que está toda em ordem crescente. A primeira posição aqui, vou ampliar. A primeira posição aqui, ó, é a nota 5. A posição 20, que é a máxima, é 10. Aqui ele chama de range, na verdade é o que ele chama de intervalo. Vamos chamar assim de intervalo, vamos chamar de taxa, não vamos falar de intervalo mesmo. Então, o que se tem de máximo de intervalo entre o maior e o menor é 5, tá? Então, resumindo, nós temos aqui as seguintes informações. O valor mínimo, lá, primeira posição 5, tá? Temos também a posição máxima, que nessa informação aqui, que é o valor 10, tá? Nós temos o primeiro quartil igual a 7, o terceiro quartil igual a 9 e o valor da mediana igual a 8. Tá ok? Todos os valores calculados sem a nossa interferência. Mas é importante de compreender, tá? Essas informações. Certo? Só destacando uma coisinha aqui. Aqui não foi calculado, não precisa ser destacado, a não sei que você queira, né? Mas a média, né, é 8,1 e o valor que foi destacado no final não foi a média, foi a mediana, tá? Porque os valores estão bem discrepantes. Essa é a concepção. Nós temos aí, eu estou adiantando aqui um exercício. Então, temos aqui o valor da mediana, tá? Mas se você quiser acrescentar, colocar a média também, que é 8,1, sem nenhum problema. Tá ok? Bem, vamos ao nosso desafio, né? Aqui, ó. Isso aqui, imaginem como se fosse nota, tá? A mesma quantitativa está em 20. Tá? O desafio é vocês fazerem essa atividade usando aquela calculadora. Vão printando as telas, né? E vão depois fazer um pequeno relatório. E a nossa atividade a ser entregue também. Tá ok, pessoal? Muito obrigado.